Isso, Leandro. Muito bem. Vamos definir. Muito bem, gente. No que eu posso ser útil? Não, Matheus, aquele dia que a gente se encontrou, as coisas ainda estavam muito. Não dizer, mas não tinha nem assumido ainda. Não. Né? Mas eu estou com umas ideias sobre essa questão da área da saúde, especificamente da saúde mental. Sabendo a sua aproximação, você chegou a comentar comigo que um encontro mais ou menos semanal tinha, né? E as coisas mudaram, então, o secretário, o Maurício é o vice-presidente da FEMIG. Ah, muito bem. E psiquiatra, foi presidente do Conselho Nacional de Medicina, diretor do Raul Soares, aqui do lado. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a gente fica vendo que ao longo desses últimos 20, 30 anos, o pessoal que dirige, pensa na política de saúde mental, todo mundo fica politizando a saúde mental. A discussão da desinstitucionalização virou uma bandeira política ao invés de uma discussão científica, né? É um problema parecido com o que a gente vive na questão da abordagem ao vício. Dependência química. Porque é a mesma. Aí a gente fica nessa discussão das. Enquanto isso, as pessoas estão abandonadas na rua morrendo, né? Morrendo. Eu falei isso outro dia né? aqui. Eu falei, enquanto ficam as comunidades terapêuticas brigando com o pessoal da saúde mental, brigando com o pessoal da redução de danos, tem gente morrendo aí, né? Nós vamos ficando. E isso não é valorizado. E algumas coisas podem ser feitas. Não tem essa resposta para todas as patologias, os diagnósticos, né? Mas algumas coisas que podem ser feitas. E tem muito desperdício. Onde que parece que a vocês que o approach devia começar? Esse é um problema. Esses problemas são problemas enormes, né? Assim, não tem. Fala assim, faz isso que vai resolver, mas Eu não falo vai. isso para o Unimed, que ela precisa e tal. A resposta que eu recebo deles é o seguinte: arruma um problema mais fácil. Mas eu entendo, porque o problema é de uma complexidade assim. O que parece vocês em termos de política pública que dá para a gente tentar fazer para limpar essa politização da discussão? Trazer ela para uma lógica mais técnica. Eu diria que de imediato é fazer com que os hospitais psiquiátricos funcionem em plena capacidade, porque nós temos 2 hospitais psiquiátricos da FEMIG, o Álvaro Veloso e o Raul Soares, que cada vez mais estão diminuindo o número de leitos disponíveis para a população, o número de leitos que já é insuficiente. Se pega aí a proposta do próprio Ministério da Saúde, dos governos anteriores, que permanece até hoje, preconizavam 0,23 leitos por 100 mil habitantes, hoje está com 0,1. Né? Então menos da metade do que era a previsão já conservadora, então de uma política já de sim, enquanto de países evoluídos são 0,48 até 0,98 leitos por 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Aqui está 0,01. Trocando em miúdo, dando números fica mais fácil. Você pega Belo Horizonte, região metropolitana, a gente sabe que tem 6 milhões de habitantes. Nós temos hoje 250 leitos psiquiátricos públicos. Se considerarmos que a saúde suplementar cobre 50% dessa população. Tudo bem, mas ainda assim seria 250 leitos para 3 milhões de habitantes. E o Raul Soares, um hospital que eu conheço bem, porque eu tenho 38 anos, quase 39 anos de formado, que eu estive e estou presente no Raul Soares esses 39 anos. Quando eu saí da diretoria em 2015, nós tínhamos o mesmo número de funcionários, talvez, se tiver alguma diferença, muito pouca, funcionávamos com 108 leitos. Hoje está funcionando com 60 na prática. Além de tudo, nem desativar custo, não falar que foi custo, não, porque o custo continua, o custo pessoal que é o maior está lá instalado. Aumentou o custo relativo de uma de cada leito foi lá no teto. Tudo em função de uma política que tem na desinstitucionalização o seu carro-chefe. Quer dizer, nós
eu falo pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Mineira de Psiquiatria, por mim, entendemos que o ideal é poder tratar todo e qualquer doente sem precisar de internar. Ambulatorialmente seria o melhor Sem cenário, né? precisar Mas internar não é assim, né? em Nem todo qualquer quadro área da permite. medicina. Porém, isso depende do progresso da científico que se conquistou naquela área. Na psiquiatria já se conquistou muito progresso científico, mas ainda tem casos que precisam ser internados. Tanto E nas bem doenças cuidados. psiquiátricas quanto na dependência química, que tem uma interface muito grande com a psiquiatria. E hoje se pega, vamos pegar um recorte de 30 anos, fechou-se no país 100 mil leitos psiquiátricos, país como um todo. Mas se você pega o censo penitenciário, 12% da população carcerária tem distúrbio psiquiátrico grave. Multiplica 12% aí por 750 mil, estima-se que seja a população carcerária, só aí já dá 90 mil. Esse caso desse asilo aí na Grande BH, que deu agora manchete, está cheio. Isso foi só um, mas está cheio disso. Eu falo que eu Ou seja, nós estamos empurrando o doente mental ou para o presídio, ou para a rua, ou para o cemitério. Eventualmente vai para o cemitério. Não, eu vou dar mais 3 indicadores sobre isso. Quando eu falo que região Fora que para o metropolitana, próprio doente, você mandar ele para a penitenciária, gente, acabar com a vida do sujeito. região metropolitana, eu posso falar porque eu fui perito do Tribunal de Justiça por 10 anos, então eu ia fazer perícias desses casos, igual desse asilo aí, e via a falta de condições. Então estou falando de algo que eu conheci na prática. Então, dos 100 mil, né, 90 estão nas penitenciárias, um tanto está nesses hospitais, asilos improvisados por familiares, pacientes psiquiátricos, que não encontrando vagas para internar, eles improvisam ali uma saída, porque eles precisam trabalhar e não tem como ficar tomando conta dos pacientes psiquiátricos. Uma boa parte, principalmente dependente químico, inicialmente, quando adoece a família, dá muito apoio, mas aí começa a ter que perder trabalho para poder cuidar, já que não tem leito para hospital para internar, gradativamente vai vendo as consequências disso e acaba que abandona o paciente. E ele vai para a rua. Ele vai para a rua. O paciente que não encontra a porta do hospital aberta e que é grave, que a família não dá mais conta de cuidar, põe na rua. Pela própria doença, ele tende a se envolver com droga, com traficante, costuma querer dar o cano no traficante, é assassinado e vai para o cemitério. Então, a realidade da saúde mental, dos 100 mil leitos que puseram para fora de um hospital, foram para a cadeia, foram para os asilos na periferia ou estão indo para o cemitério. Isso tudo são dados comprovados. Mas o discurso imperou ao longo desses 30 anos. Hoje ele já está enfraquecido, mas aqui em Minas Gerais foi uma liderança nacional. Em Belo Horizonte isso está há 30 anos. E esse grupo que se intitula Luta Antimanicomial são os mesmos que também defendem uma sociedade sem asilos e sem prisões, sem manicômios, sem asilos e sem prisões, como se fosse possível ter alguma sociedade que não tivesse prisão. O ser humano ainda não evoluiu tanto. Esse grupo que está à frente, esteve à frente nos últimos 4 anos, ainda está à frente, e aí é um desafio para vocês que estão aí. É um grupo sem força técnica por trás? Porque assim, eu vejo a discussão, ela me parece uma discussão mais de sociedade civil do que de corpo médico, mas há substrato, há médicos nessa discussão ao lado da luta antimanicomial? Tem uma minoria. Inicialmente, na década de 80... Tem um grande número, porque não tem muita qualidade. E do outro lado, não tem pessoas muito dispostas a assumir isso, porque não tem respaldo. Sabe? Não, eu entendo, assim, até porque a bandeira parece, ela parece bacana, né? Quando você fala como se você é o que o senhor disse, se fosse possível tratar bem a pessoa não institucionalizada, era muito melhor, gente. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, você perguntou se tem médicos. Eu mesmo fui desse grupamento que tinha, na década de 80, essa proposta. Porque
nós estávamos recebendo de herança asilos com mais de 2, 3 mil pessoas abandonadas, desassistidas. Mas a proposta que